Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas nesta semana, iniciando com a sua participação, 3721-6955, é o nosso telefone para você participar, fazer perguntas, tirar dúvidas, e esse assunto é muito interessante. Agora, durante um momento anterior, você falou, Almir, de que é possível realizar constelações sistêmicas, porque é preciso, às vezes, quebrar alguns paradigmas, assim, em corporações, constelação, mas o que tem a ver? Astrologia, não tem nada a ver, né? Não. Então, na realidade, pode ser um grande auxiliar no sentido de resolver situações. Por exemplo, tem uma empresa que a comunicação, por exemplo, não está fluindo, as pessoas, um fala uma coisa de um jeito, o outro entende de outro, e o terceiro resolve de outra visão ainda, de outra forma. Esse, por exemplo, é um conflito que pode receber um auxiliar da constelação sistêmica. Pode. Com algum tempo de desenvolvimento das constelações familiares, se começou a perceber uma aplicação em outros tipos de organização humana, não só nas famílias, nas empresas também. Então, existe hoje, muito desenvolvida, uma modalidade que ainda é nova, relativamente nova no Brasil, que é da consultoria sistêmica, onde a gente utiliza a mesma técnica, através da mesma aplicação, para resolver questões dentro de empresas. Por exemplo, questões ligadas à comunicação. A mesma coisa que acontece nos relacionamentos humanos, nos casamentos, dentro de casa, também acontece dentro de uma casa que é uma empresa. Dentro de tudo que a gente conversou até agora, para ficar claro, principalmente para o telespectador que nos assiste, sim, a questão da memória, né? Para ficar aquela memória que a gente lembra, que nos vem as lembranças do passado, que são fragmentos, aquilo lá é uma parte muito mínima, né, de tudo aquilo que está armazenado dentro, né, do nosso cérebro mesmo. Então, apesar da gente não lembrar de tudo, a gente carrega essa herança de acontecimentos do passado aliado à questão da aliança genética, né? Exato. Da herança genética. Essa questão que nós falamos agora, que o Fábio falou do lado corporativo, né, organizações, é da mesma forma? Na prática, são questão, você vai ali, presta uma consultoria, tem um contato único com a empresa e para cada caso isso tem muitas variações. A diferença básica entre famílias e empresas é que os vínculos na família são indissolúveis. Eu tenho um pai e uma mãe. Se eu fui criado por eles ou se eu fui adotado por outros pais ao longo da vida, os vínculos com meus pais biológicos jamais serão desfeitos. Nas organizações, o vínculo não é tão profundo, porque a gente pode entrar ou sair de uma empresa, a gente pode entrar ou sair de partidos políticos. A gente, nas organizações governamentais, empresariais, o vínculo acontece, mas ele não é tão profundo. Mas basicamente as mesmas leis que regem todos os sistemas estão presentes nas organizações. Bom, eu tenho várias dúvidas aqui comigo, a gente começou a tocar num assunto muito interessante e também para elucidar quem está assistindo e acompanhando com a gente, Almir, o que diferencia especialmente uma consulta, se eu posso chamar assim, a constelações sistêmicas, de uma terapia, de uma consulta, vamos dizer assim, convencional, daquelas que nós estamos acostumados a acompanhar, a ver no dia a dia? Algumas coisas. Por exemplo, na terapia sistêmica, nessa modalidade, nesse método, nós não buscamos a anamnese, nós não precisamos fazer um levantamento detalhado da história, da infância, de tudo o que aconteceu. É pontual? A gente parte de um problema presente e a gente busca fatos relevantes da vida que possam ter marcado aquela existência. Por exemplo, se ela perdeu alguém muito importante para ela na primeira infância, um irmão, o pai, a mãe, um avô, alguém muito próximo que marcou a vida dela através de uma perda, de uma situação traumática, isso importa, isso é relevante. Mas nós não precisamos de muitos detalhes, como era a relação com a minha mãe. Todo aquele histórico. Tudo isso que a terapia convencional aborda, e aborda com muita propriedade, não estamos aqui tratando de... Sim, claro. É lógico. De forma nenhuma. Substituições, nada disso. Esta modalidade, ela procura ser muito cirúrgica, muito pontual. A gente está atrás de onde estão as forças que
vão mobilizar a transformação, vão mobilizar uma mudança naquele padrão que precisa ser mudado. Agora, o que mais me impressionou é que no intervalo que eu conversava com o Almir e perguntei quanto tempo dura uma consulta a constelações sistêmicas, ele disse que em apenas uma única consulta você pode aí ter resultados, obter resultados dos problemas aí depende do que você está precisando. E perguntei quando que existe um retorno. Você disse que às vezes demoram meses até para um retorno. Então eu percebo que realmente há uma pontualidade em cima do problema, uma coisa muito Exatamente. pontual. Eu tenho clientes que vieram uma vez e depois me deram depoimentos do que aconteceu ao longo de meses, até 2 anos, dando resultados daquela constelação. Então uma sessão, uma constelação, dura de 40 minutos até normalmente 1h30, 2 horas no máximo. E o efeito do trabalho pode durar meses até anos. Então, não é um trabalho que é feito sistematicamente, sessões semanais ou coisas desse tipo. A pessoa vem, traz um tema, trabalha esse tema, o resultado da constelação começa a acontecer dentro dela, em primeiro lugar, e na vida prática. E a partir daí, outras questões podem surgir, e aí ela vem e faz outra constelação. Você é de São Paulo, né? Mora em São Paulo, mas está em Poços de Caldas e vem realizar em agosto, não é isso? Isso. Como é que vai ser esse processo, assim? Como é que vai constar o seu trabalho aqui em Poços de Caldas? Eu tenho vindo aqui, desde que eu comecei a trabalhar com constelações, eu tenho vindo com alguma regularidade realizar grupos, porque o trabalho acontece predominantemente em grupo. Existem atendimentos individuais, mas a forma clássica de trabalhar é em grupo. E nós estamos organizando mais um grupo para o mês de agosto, e as pessoas que quiserem ter informações, o Fábio tem os dados aí, telefone, e-mail, nome da pessoa. Nós vamos colocar ali no Isso. E escrito. Nós estamos com uma proposta de... Esse site aí, né? Que é o Olhar Sistêmico. Esse é o meu site, quem quiser ler, tem conteúdos lá, tem vídeo que mostra a aplicação prática de uma dinâmica de constelação. E tem uma entrevista que eu concedi a uma emissora de TV em outro estado. Mas, continuando a explicar, a nossa proposta para esse trabalho em agosto é trabalhar com empresas, trabalhar com casais e ter um dia aberto para constelações individuais, pessoas que tenham questões individuais, não necessariamente voltadas para questões de casal. Acabou de aparecer também o telefone para as pessoas que se interessarem obter maiores informações a respeito desses eventos aqui em Poços de Caldas. É o 3735-2405, Beatriz. Nós vamos a um intervalo novamente, voltamos em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural.